Olá, nesse Test Talk falaremos da política de equilíbrio do poder do Brasil no âmbito subregional da Bacia do Prata, a política de intervenções. Primeiramente, com um contexto histórico. Torna-se fundamental para entender a política de intervenções na região da Bacia do Rio da Prata, as conjunturas internas do Brasil anteriores que levaram a essa determinada reação, e as conjunturas políticas externas dos países em seu entorno, para desse modo conseguirmos compreender a formulação brasileira da ação nesse período. Durante os anos 30 e 40 do século XIX, o Brasil passava por um processo de revoltas regionais, com a Sabinada, a Balaiada e a Farroupilha. No final dos anos 30, o Partido Conservador, no período regencial, estava passando por uma crise de legitimidade devido às possíveis formas de separatismo, com maior autonomia. Portanto, a oposição liberal considerou dar o golpe da maioridade, com o dispositivo por meio da Assembleia Geral de declarar a maioridade de Dom Pedro II. Com essa manobra, Dom Pedro formou um gabinete liberal. A estratégia de legitimação de Dom Pedro era de trazer um fim a essas revoltas regionais, centralizando o poder na figura do imperador. Contudo, devido a formas de supressão da expressão conservadora no debate público, fez com que houvesse uma reação em que voltasse o governo fizesse um gabinete junto de Dom Pedro II, conseguindo certa hegemonia na política, por apoiar-se nas classes de latifundiários e agricultores das regiões de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, unindo com a burocracia do Rio de Janeiro, com o objetivo de trazer ordem ao país, através de um projeto unificador e unitário. Enquanto havia essas disputas internas dentro do país, tornava-se difícil uma construção com relação à política externa, até a segunda metade dos anos 40, quando os saquaremas se estabeleceram no poder. Contudo, as instituições brasileiras, mesmo que manipuláveis para interesses partidários, eram sólidas o suficiente para impedir um faccionalismo no país, uma ruptura do conceito de nação. Diferente dos países recém-formados na região do Cone Sul, onde o processo histórico levou esses países mais recentes à fragmentação, pelas influências das elites locais, com uma força maior a ideais políticos partidários que aos próprios países, em contraste com o Império do Brasil, que vinha construindo suas instituições, mesmo antes da independência, com Dom João VI, com as cortes chegando ao Brasil. Em consequência dessas alianças, as lutas se tornaram transversais entre partidos de diferentes nações, com alianças com guerras civis e entre países em decorrência dessas filiações. Na República Argentina, possuiu o Partido Unitário, formado por burgueses e grandes mercadores, buscando uma maior centralização, e o Partido Federalista, formado por latifundiários em busca de maior independência local. O mesmo se dava no Uruguai, um partido colorado defensores do livre comércio e da livre navegação, e os blancos defensores do protecionismo agrário. Nesse contexto, com a chegada de Juan Manuel de Rosas ao poder presidencial na Argentina, que, posteriormente, foi centralizado, tornando-se ditador por meio de subornos oficiais e influências políticas. Era partidário dos federalistas e apoiava, assim, no Uruguai, Uribe, que era um caudilho defensor do Partido Blanco. Devido à Grande Guerra ocorrendo no Uruguai entre Urquizas e Uribe, para definir quem conseguiria o controle e o domínio de facto do país. Com exilados argentinos unitaristas fugindo para Montevidéu para escapar do governo de Rosas, dentre eles o próprio Urquizas. Rosas mandou forças militares argentinas em auxílio de Uribe, que conseguiram o poder novamente, devido à declaração de Urquizas contra o governo central. O Império Brasileiro, sabendo disso, e temeroso da política de Rosas, possuía um viés expansionista de reconquistar os antigos vice-reinos da Prata, com o Tratado de 1828. Não delimitava de maneira específica e fixa as fronteiras entre o Uruguai e o Império do Brasil. Causava temor ao Brasil, da Argentina tomar territórios na sua retaguarda, conseguir invadir com maior facilidade o Império, seja pelo Paraguai no Mato Grosso, seja pelo Uruguai no Rio Grande do Sul. Devido a isso, houve acordos diplomáticos com Urquizas para apoiá-lo na guerra, enviando tropas e conseguindo retirar Uribe do poder no Uruguai. Dessa forma,
com o apoio de províncias argentinas, descontente com o governo do Brasil, fez uma aliança militar para enfrentar Rosas, invadindo a província de Santa Sé e Buenos Aires, derrotando na Batalha de Montes Caseros. Na batalha, Rosas fugiu do campo de batalha com apoio do embaixador britânico e passou o resto da sua vida na Inglaterra. Aumenta após essa guerra o prestígio brasileiro, sua segurança com seus vizinhos. Contudo, a derrota de Rosas e uma Argentina com uma constituição mais descentralizadora, trazendo insatisfação de Buenos Aires, continua as disputas entre Urquizas, os federalistas, e Mitre, que defendia o unitarismo. No Uruguai, os blancos ainda possuíam uma força política grande, e as disputas continuavam constantes. Brasil e suas relações diplomáticas. Para melhor compreensão dessa temática, as relações diplomáticas entre o Brasil e a Argentina, Uruguai e Paraguai são de fundamental importância. Porém, para se entender esse tema, é importante situar onde se localiza a Bacia da Prata. Esta região, de alto interesse geopolítico e econômico e de principal destaque das relações diplomáticas, ela é formada por diversos rios, abrangendo atualmente os estados da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Em 1840, a partir do golpe da maioridade de Dom Pedro II, a diplomacia brasileira se consolida e tem como figura de destaque Paulino de Souza, o futuro Visconde do Uruguai, representando a consolidação dos interesses que iriam nortear a diplomacia brasileira do período. O Brasil imperial tinha como principal objetivo da política externa a definição de fronteiras através do critério do Ut Possedes, garantir a liberdade de navegação dos rios internacionais da região, a independência de Paraguai e Uruguai e conter a influência de Buenos Aires na região. As relações diplomáticas entre Brasil e Argentina. Durante o governo ditatorial de Rosas, o Brasil via Buenos Aires como uma possível ameaça. Caso houvesse anexação do Uruguai e Paraguai, a Argentina se tornaria um estado forte e de vasta extensão territorial, ameaçando as fronteiras brasileiras e facilitando uma possível invasão militar. Isso direcionou boa parte da diplomacia brasileira para a contenção de Buenos Aires. As relações diplomáticas entre o Brasil e o Paraguai. Durante o governo ditatorial de Rosas, havia ameaça de uma possível anexação do Paraguai, o que fez com que o Paraguai tivesse boas relações com o Brasil. Porém, após a queda do ditador, as relações mudam devido à insatisfação por parte do Paraguai das definições de fronteiras entre o Brasil e o Paraguai. Brasil e Uruguai. A formulação da República do Uruguai é o resultado da Guerra da Cisplatina, conflito entre o Brasil e a Argentina referente à dominação do território, a qual se encerrou com a intervenção da Inglaterra e a imposição da criação da República do Uruguai em 1828. Durante os diversos conflitos que ocorreram dentro do Uruguai, como a Grande Guerra entre brancos e colorados, o Brasil interveio diretamente, apoiando o governo que era favorável aos interesses do Império na região. A política das intervenções. As intervenções do Império Brasileiro no âmbito da sub-região da Bacia da Prata, a qual o Brasil interviu diretamente em alguns dos conflitos que se sucederam na região, especialmente na questão política, através de empréstimos financeiros e apoio militar em determinadas circunstâncias. Isso se ocorreu principalmente através da diplomacia dos patacões. A diplomacia dos patacões era a prática de fazer empréstimo aos aliados brasileiros na região que garantisse os interesses do Império. O primeiro momento que inaugura essa diplomacia é no final de 1840, no Uruguai, onde a retirada do apoio financeiro e militar da França e da Inglaterra, a Rivera, representante do Partido Colorado, ameaçava o fim do governo de Montevidéu, tendo a possível ascensão do Partido dos Blancos, aliado ao ditador Rosa de Buenos Aires, e o aumento da influência do ditador sobre a região, o qual dominaria essa região e, sem nenhuma pressão externa, anexaria o Paraguai, ameaçando os interesses do Império. A partir disso, o Brasil imperial tem a urgência de fornecer recursos financeiros para sustentar o governo de Rivera no Uruguai. Isso levou a diplomacia imperial ao banqueiro Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que concedeu o empréstimo ao governo de Rivera, permitindo ao Império ganhar tempo para se preparar para o enfrentamento direto contra o ditador argentino. Em 1851, o governo entre Rios, Justo José Urquiza, rompe com o ditador Rosas. Urquiza e o Império, assim, assinam um tratado para retirar Oríbes do Uruguai, de modo a pacificar o Uruguai. Em novembro de 1851, é assinado o Tratado de Alianças entre o Império e o governo do Uruguai.
e as províncias de Entre Rio e Corinthians contra o ditador da Confederação. Urquiza contou com o apoio da Marinha da Guerra Imperial para o transporte de tropas, enquanto o regimento da Cavalaria Brasileira integrou-se a seu exército na Batalha de Caseiros, travada em fevereiro de 1852, que venceu as Forças de Rosas, tirando o ditador do poder. Em 1851 a 1852, a diplomacia imperial atingiu boa parte de seus objetivos, mais importante referente à região do Rio da Prata. Com a derrota de Oribes, o Império assinou com o governo do Uruguai tratados de aliança, limite, comércio e navegação, troca de criminosos, desertores e escravos foragidos, e de prestação de ajuda financeira. Pelo Tratado de Alianças, o Império poderia prestar ajuda militar ao Uruguai, quando requisitada, e emprestou 138 mil patacões ao seu governo. Em 1851, foram realizadas eleições no Congresso do Uruguai, onde os blancos levaram a maioria, elegendo Juan Francisco Giró. Apesar do governo de Giró compor representantes dos dois partidos políticos, tanto da parte dos brancos quanto da parte dos colorados, houve a Revolta Colorada em 1853, o qual levou à derrota de Giró e à vitória de um triunvirário, o qual dois de seus representantes faleceram logo em seguida, levando Venâncio Flores a representar o poder no governo do Uruguai. Este solicitou a intervenção de forças brasileiras para manter a ordem, e foi atendido, pois o governo dos Colorados era simpático aos interesses do Império Brasileiro na região. A derrota de Rosas em 1852 garantiu a livre navegação da região, assim como o reconhecimento da independência do Paraguai pelo novo governo da Confederação. Com isso, faltava apenas um dos objetivos da política externa do Império Brasileiro, que era obter a negociação com a Confederação e o Paraguai que aceitassem definir os limites das fronteiras através do princípio do ut possedes. Este critério era que delimitava as fronteiras a partir de onde o Império fazia utilização, possuía população ou base militar neste. O governo imperial enviou José Maria da Silva Paranhos em missão ao Prata, e este assinou em 1856 um acordo de aliança militar entre o Brasil e a Confederação, pelo qual esta apoiava o lado brasileiro nas divergências em torno das fronteiras com o Paraguai, e em troca recebeu um empréstimo de 300 mil patacões do Tesouro Imperial Brasileiro. Com a garantia desse acordo, José Paranhos seguiu para Assunção, no Paraguai, onde obteve o acordo restabelecendo a livre navegação do rio Paraná e Paraná, pelos navios brasileiros, e a moratória de 6 anos na definição de limites, e na área litigiosa, os dois países deveriam manter o status quo. A diplomacia dos patacões, elas se encerram com a recusa do Império Brasileiro a emprestar recursos financeiros à Urquiza no conflito entre a Confederação e Buenos Aires. Porém, a situação logo muda. Em 1862, há o surgimento da República da Argentina, que entra no governo Mitre, um liberal. Falarei agora da política cultural e a influência entre o Uruguai com o Rio Grande do Sul. As relações culturais e econômicas e políticas entre a região do Uruguai e do Rio Grande do Sul remontam ainda ao período colonial, com trocas do charque de tropeiros na colônia do Brasil, com mercadores e comerciantes do Vice-Reino da Prata, desde o Tratado de Utrecht, passando pelas regiões onde o Reino Unido colocavam burocracias e bases militares, Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarve, colocavam burocracias e bases militares no território da Cisplatina, no início do século XIX. Ainda com o Tratado de 1828, que determinava o Uruguai um país independente, as relações com o Rio Grande do Sul continuavam extremamente fortes. Como possuíam fronteiras fluidas e movimentadas, existiam diversos estancieiros e pecuaristas no Rio Grande do Sul, que moravam no Uruguai, e vice-versa. As vestimentas, os hábitos alimentares similares, como tomar chamate quente, e hábitos de dirigentes políticos muito próximos, como uma influência do caudilismo, sendo este o poder político e militar de entes privados no espaço público, gigantesco no Rio Grande do Sul, devido à influência uruguaia. Durante o século XIX, houve uma forte pressão de líderes uruguaios presentes no Rio Grande do Sul, que ia confluir para a Farroupilha e a formação de uma república rio-grandense, como Juan Antônio de Lavalleja, que auxiliou na organização da revolta da Farroupilha, para desestabilizar o Império do Brasil. Além disso, os diversos conflitos fronteiriços entre pecuaristas e estanceiros rio-grandenses e uruguaios, onde tropas argentinas e uruguaias destroem terras
matavam o gado para conquistar seus esforços de guerra, destroem terras e roubavam o gado para continuar seus esforços de guerra na Grande Guerra do Uruguai. Unido a uma disputa de vendas de carne, os protecionistas, tanto rio-grandenses quanto uruguaios e argentinos, levou ao envolvimento do Brasil para desenvolver a política de intervenções e agir posteriormente no que ficou conhecido como a Guerra do Prata.